Yara e eu. Capítulo 1. Corações destroçados. O senhor tem certeza de que deseja encontrar essa pessoa? Sempre que um possível cliente entra no pequeno escritório aqui no centro do Rio, em busca de meus serviços profissionais, faço esta mesma pergunta. Você pode até contestar, mas assim você está afastando um serviço, um job, como se diz agora por aí. É possível, respondo. Mas após ser o agente destrambelhador de tantas vidas ao longo de 20 e tantos anos de profissão, sinto-me mais à vontade ao prevenir o cidadão ou cidadã. Os sonhos, os desejos, as fantasias, a culpa, tudo isso move as pessoas em direção ao passado, como se fosse possível resgatá-lo, consertá-lo ou mesmo apagá-lo. Não é. E assim caminha a humanidade, tentando desenrolar os fios trançados em tempos remotos. Bem sei o momento de minha vida em que se cristalizou essa capacidade de desenterrar o que se escondeu ou se perdeu no terreno baldio das existências alheias. Menino, eu era fascinado com o Antigo Egito, as múmias, as pirâmides, e às vezes sonhava em me tornar um arqueólogo, um escavador. Mas quem mora no terceiro mundo tem que encontrar logo um jeito de sobreviver. E ao contrário de meus irmãos, todos funcionários públicos concursados e resolvidos em suas questões profissionais, fiquei vagando de escola em escola. Cursei 3 faculdades e não concluí nenhuma, preferindo as poltronas dos cinemas e as estantes das bibliotecas às salas de aula. Não reclamo do aprendizado. Afinal, as telas e páginas são bem mais interessantes do que as infindáveis e chatíssimas perorações de professores metidos a sábios. Mas o que determinou minha vocação profissional foi o tempo que passei servindo o exército. Sim, dessa eu não escapei. Mas não fique você imaginando que eu tenha qualquer admiração pelos militares, seja lá de qual for a arma. O que aquela experiência me proporcionou foi a possibilidade de conviver de perto com uma multidão de pessoas, cada uma com sua própria história, e aprender a ouvir com a boca fechada, traçando o perfil de cada um de meus colegas na caserna em um pequeno bloco que joguei fora após dar baixa. Bem, aí você também pode dizer, mas não seria esse o traço de alguém vocacionado para a psicologia, por exemplo? E eu respondo com uma categórica negativa, pois não está em mim curar ninguém, mesmo porque a cura, meu amigo, minha amiga, é impossível. Desculpe, é o que eu penso. O que faço é garantir a minha sobrevivência, já que sou um homem de poucas e altas despesas, entregando aos clientes o que eles pedem. O que vão fazer com o que recebem não é da minha conta. Foi assim que começou aquela quinta-feira, véspera de feriado, por volta das 11 horas da manhã. Sentado na velha, rangente, mas confortável cadeira de couro diante da minha mesa, o homem que me telefonara 2 dias antes, marcando uma entrevista, mostrava-se aparentemente tranquilo. Trajava um terno cinza de ótima qualidade, gravata vinho, no pulso um relógio de boa marca. O par de óculos, por certo, era bem caro. Teria 65 anos, o pouco cabelo já grisalho, o rosto sem demonstrar emoções ao falar. Magro, pouco mais de 1,70 m de altura, caminharia em meio ao populacho sem chamar a atenção. Contou sua história de maneira objetiva, indo direto ao ponto, raciocínio claro. Por certo, preparou bem o texto antes da entrevista, mas eu já estava acostumado à encenação do primeiro contato. A verdadeira história nunca é a que se conta. Como eu disse antes, minha especialidade é exumar a verdade. O senhor tem certeza de que deseja encontrar essa pessoa? Não entendi. Se estou aqui é porque desejo encontrá-la, não é? Bem, minha experiência me obriga a fazer esta pergunta sempre que começo um relacionamento profissional. Primeiro, porque meus serviços não são baratos e nem sempre trazem os resultados desejados. Depois, porque um velho ditado árabe diz que devemos ter cuidado com o que desejamos.
Eu achei que esse ditado fosse indiano. Sabedoria universal, digamos assim, o que só faz reforçar a sua validade. Reitero a pergunta porque muitas vezes o resultado da busca é mais doloroso do que a saudade ou a culpa. Percebi que minhas palavras haviam tocado em algum ponto sensível daquele homem aparentemente tão bem resolvido. Remexeu-se na cadeira, ajeitou a gravata, apertou os óculos contra a testa com o indicador da mão direita. Eu não comentaria com ele sobre outros clientes, para quem havia trabalhado, afinal o sigilo é minha regra de ouro. Mas se fosse necessário, poderia lembrar como a realidade pode destroçar uma fantasia que, bem ou mal, mantém o equilíbrio necessário para alguém tocar a vida. No entanto, um cliente é um cliente, é um cliente e eu vivo deles, portanto... Sim, gostaria de saber por onde ela anda, mas não pretendo encontrá-la pessoalmente. Se for o caso, se chegarmos a um acordo quanto ao custo do trabalho, necessito apenas que entregue a ela uma mensagem. Dito isto, colocou a mão no bolso interno do paletó e pousou sobre a mesa um envelope de papel cartão, tamanho médio, com o nome da pessoa em letra bem caligrafada: Yara Fátima. Naquele momento, temi que estivesse diante de um daqueles terríveis personagens atingidos pela repressão aos comunistas nos anos 1970. Pensei em Yara Yalvaberg, a companheira do capitão Carlos Lamarca, fuzilada como ele pela ditadura. Seria parente dela? Este era o único tipo de serviço que eu sempre recusei: os desaparecidos políticos. Tenho meus motivos. Meu trabalho é pago por diária. O preço fixo inclui deslocamentos na cidade do Rio de Janeiro, um percentual para eventuais subcontratações e aquisição de um seguro de vida durante o tempo que estiver a seu serviço. Acrescente a isso 16% da nota fiscal ou recibo e chegamos ao número final por 30 dias. Em 30 dias você resolve tudo? Geralmente sim, mas o senhor paga pelo mês cheio. Muitas vezes uma pesquisa no Instituto Médico Legal ou nas delegacias desfaz o mistério. O olhar que ele me dirigiu naquele instante foi o de um animal ferido. Mas eu já estava acostumado. Não adianta driblar a realidade. Caminho há tanto tempo nesta corda bamba. O cliente tem que estar avisado dos riscos. Caso contrário, recairá sobre mim a culpa que ele cultiva. Escreva um texto com todas as informações sobre a pessoa que procura e eu analisarei as possibilidades com calma. Se achar que o caso é viável, mando por e-mail o orçamento completo com todos os meus dados. Caso aceite, deposite 30% em minha conta. Os outros 70% no final do serviço. Ah, uma foto também seria essencial, mesmo antiga. Uma foto? Ah, uma foto. Como eu gostaria de ter uma foto. Foi ali que eu entendi o quão doído estava aquele homem elegante. Tudo não passava de disfarce para um coração destroçado.